Vamos pro tema de hoje, né? Fazer software tá mais complexo? Porque tem uma frase aqui que é perfeitamente verdade. Todo mundo sabe que, assim, software está mais complexo. Isso é fato. O que me pega aqui nessa discussão é o fazer. Será que tá mais difícil mesmo a gente fazer software? Quem que tornou mais difícil fazer software? Vamos ter essa discussão. Vamos explicar por que que parece que isso aqui acontece, se isso aqui acontece de verdade, quais as causas aqui, qual a minha opinião sobre isso. Primeiramente, perdão pela minha voz, eu tô um pouquinho sem voz. Eu gastei toda a voz num casamento que durou até as 8 da manhã. Segundo, a gente já vai para essa discussão. Eu só preciso fazer uma pausa para te falar da patrocinadora do vídeo de hoje, que é a Opera. O navegador Opera é perfeito para pessoas como nós, que trabalham com software, porque a gente sabe que nosso trabalho exige uma boa comunicação e organização com a equipe, e a Opera possui várias funcionalidades que facilitam ambos. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no meu Opera é personalizar o plano de fundo para ficar um pouquinho mais à minha cara. Eu posso clicar aqui em cima no canto superior direito e escolher um tema, em configuração fácil, né? Ou então acessar aqui a galeria de temas. Eu vou escolher aqui o Aurora, que combina comigo. Eu posso também ajustar aqui as animações, sons e cores para ficar um pouquinho mais à minha cara. E assim tá legal. Uma funcionalidade que eu gosto bastante também é a inteligência artificial Aria, que a gente pode acessar usando o Command Shift 7 ou então Ctrl Shift 7 e perguntar qualquer coisa, né? Vamos aqui para nosso exemplo clássico de escrever Quicksort em Python. E a Aria implementa aqui sem problema nenhum. A área também permite escrever qualquer tipo de texto ou preencher campos sem sair da página que eu tô, e está integrado aqui no Command Line, então eu posso escrever de forma eficiente sem perder o foco. A área também permite gerar imagens, ou então reconhecer imagens que eu enviei para ela. Aqui eu enviei um diagrama no SketchDraw e ela identificou corretamente que é o padrão Saga. Para quem costuma ter muitas abas abertas, o Opera oferece o Tab Islands. Eu posso agrupar aqui em cima várias abas de Python, por exemplo, em um único Tab Island. Olha só, eu posso expandir e retrair e criar outro, por exemplo, também para YouTube, em que eu agrupei vários vídeos aqui do YouTube numa única Tab Island. Além de que se eu abro um link estando dentro dessa Tab Island aqui, né, ele vai permanecer dentro desse mesmo grupo e se mantém assim organizado. Eu também posso criar um split screen arrastando uma aba aqui para o lado e assim que eu arrasto, né, criando duas telas aqui. Então eu posso ter, por exemplo, na direita o meu trabalho e na esquerda uma documentação. Se você, assim como eu, acha que o Opera é essencial para otimizar o tempo e organizar suas tarefas, baixe o navegador no link fixado aqui na descrição, ou no comentário fixado. Tá, vamos então. Vamos separar isso aqui em duas partes, né? Esquece o fazer por um segundo, tá? Vamos aumentar aqui, vamos. O software tá mais complexo? Tá. Inegável que software tá 1 milhão de vezes mais complexo. Da onde vem essa complexidade, né? Pensa que você é digamos assim, um pequeno empresário no ano de 1995. Você baixou o Word num CD. O Word veio num CD que você colocou no seu Windows. E esse Word aí nunca se conectou com a internet. Volta para antes disso ainda. Pensa que você tá no ano de, sei lá, 1960. O mouse não existe ainda, eu acho. Quando que o mouse foi inventado? Tá aí, o mouse foi inventado no ano de 64. Mesmo depois do mouse ser inventado, ele não foi amplamente utilizado por um bom tempo, tá? Isso daqui, essa foto que você tá vendo, é o que a gente chama de um killer app, né? Uma aplicação tão boa, mas tão boa e tão útil, que essa aplicação influenciou o número de vendas de computadores pessoais, tá? Isso que se chama VisiCalc, uma aplicação para o Apple II, lançada em 1979, e como você pode ver essa interface gráfica aí, belíssima interface gráfica, ela não precisa de um mouse para ser manipulada, na verdade não tem nem como você manipular ela com um mouse. Não tem cor. Tem uma única cor na aplicação. Isso daqui, em 79, era Cutting Edge. Era, digamos assim, um dos softwares mais úteis já criados na história. É tão útil, né, que o Excel é fortemente baseado aqui no VisiCalc. Então você tem, basicamente, um software de planilha. É isso que o VisiCalc faz, uma planilha. Planilha virtual, vai. Então vamos pegar as expectativas do VisiCalc. Vamos colocar aqui, né, sem mouse, você não tem que lidar com mouse. Não tem interface gráfica, né? Tem ali os textinhos e tal, mas não é uma interface gráfica. Sem internet, não preciso nem falar, né? Óbvio que é sem internet. O fato de ser sem internet me diz que, né, é sem backup na cloud, sem sei lá o quê. Você não tem nada que vai rodar no servidor, porque vai tudo rodar na sua máquina, no seu Apple II. Inicialmente, né, saiu para Apple II. A gente não tem um negócio que tá rodando em Windows, em Linux, em sei lá o quê. Compara isso, tipo, sei lá, com o Google Sheets, que você tem um software cuja funcionalidade, a ideia central é parecido com o VisiCalc, mas, pô, tá vendo aqui, você tem inteligência artificial no meio da sua planilha. Se eu digitar algo, fechar o browser e isso não salvar na cloud, eu vou imaginar que foi um bug. A diferença aqui é muito clara. É esperado que nosso software funcione em múltiplas plataformas. Eu te mostrei aqui o Google Sheets, por exemplo. O Google Sheets vai rodar no meu browser no MacBook, vai rodar em 15 browsers diferentes. Vai rodar no meu celular. A aplicação é distribuída, né? Eu não peguei um CD, instalei o software no meu computador e tá rodando localmente.
Você nem sabe direito o que está rodando no seu PC, no Google Sheets, e o que está rodando na cloud lá do Google. Né? O seu armazenamento não está na sua máquina, está lá, sabe lá onde. Você está fazendo uma aplicação que provavelmente não é uma única aplicação, certo? O Physical, que é a aplicação que está rodando ali no seu software. O Google Sheets é provavelmente, é mobile, é web. O back-end é basicamente uma aplicação inteira que vai servir ali o front-end do Google Sheets. Você está fazendo APIs, cara, pensa, tipo, antes da internet. Você não tá pensando em fazer uma API com autenticação para um provedor externo usar a sua API, saca? Isso não existe. Banco de dados, infra, de novo, quando você pega o CD do Word e instala no seu computador, não tem infra, não existe infraestrutura. O negócio é um executável que vai rodar 100% localmente. Você tem Analytics e com tudo isso, com todas essas partes aqui expostas e distribuídas, de repente a gente tem a explosão de um campo novo, né? Que é aqui CyberSec, segurança. Por falar sério, quando você tem um computador que raramente está conectado na internet, e né, mesmo assim, no final aí dos anos 90 a gente já tinha vírus, basicamente, quer dizer, tinha bastante vírus, mas né, a maneira com que o software era distribuído e executado era inerentemente muito mais simples, muito mais segura, assim. Não tem como você atacar algo pela internet se esse algo nunca nem se conectou na internet. Eu não sei o tipo de software que as pessoas estão, né, o que você está fazendo. Eu sei que o que eu faço, né, tenho uma preocupação bem grande com o LGPD, criptografia, SOC 2, né? É importante. Fluxo de autenticação, permissionamento. A gente tem que garantir a segurança nas nossas APIs também, né? Então, cara, assim, você vê que as expectativas mudaram muito e elas têm mudado com frequência. Eu acho que ninguém vai discordar de mim que o software tá muito mais complexo do que ele tava em 1979, né? Tipo, ninguém em sã consciência disputa esse fato. A questão é que com o aumento dessas expectativas, certo? Todas essas expectativas postas e com todas as soluções modernas que a gente tem para cumprir todas essas expectativas e necessidades, a gente tem que se perguntar se seria esperado que fosse menos complexo, sabe? Eu sei, todo mundo sabe que as expectativas, cresceram muito. Hoje em dia, se o seu site não abre em 300 milissegundos, ele é um site lento. Se o seu site não funciona direito para mobile, ele é uma porcaria. Se a UI não é responsiva, ele não vai ser amigável para os usuários, entre aspas. Mas com tudo isso, né, com todas essas expectativas que surgiram, também surgiram soluções. A gente falou aqui, né, se a UI não for responsiva e amigável, você tem aí Tailwind, React, Vue, Angular, qualquer que seja o Tailwind para fazer ali uma CSS de uma maneira talvez mais simples, React Vue para te dar essa responsividade, essa facilidade para fazer UIs que vão se adequar melhor a vários tamanhos diferentes, que vão ser mais responsivas e que vão, teoricamente, ser mais rápido de carregar, talvez. Esperado que tudo seja distribuído, seguro, esteja na cloud. E aí para isso surgiu, 300 bilhões de soluções na AWS. Você abre a AWS, parece um marketplace de soluções. Se você achou muito complicado, você tem a Vercel, que é a solução de autenticação aí, tem 300 milhões. Tem soluções pagas, né, como a Clerk, ou tem outras soluções que você pode hostear por conta própria. Você pode ter um Kikicloak aí, por exemplo, né? Todas soluções prontas que você não precisa desenvolver. Então, teoricamente, você não precisa desenvolver do zero soluções para nenhum desses problemas aqui. Todas essas soluções já estão existindo em algum lugar, é só você pegar e usar. Né? Você esperaria, olhando aqui para a lista de soluções que existe, que essa gama enorme de ferramental que a gente tem facilitaria tanto o desenvolvimento ao ponto do aumento de complexidade não causar uma barreira de entrada muito grande na nossa área e, que fosse fácil de ingressar. Mas não parece que é isso que está acontecendo. Parece que fazer software está de fato mais complexo e que a gente não consegue ter a simplicidade que se tinha antigamente. Mas eu vou te falar que eu acho que é um pouco saudosismo também, tá? Eu te dei o exemplo do VisiCalc como um software simples, né? Como um software, ali, relativamente tranquilo, que não tem tantos penduricalhos e tal. VisiCalc foi escrito em Assembly. Eu não sei se você acha que você conseguiria fazer o VisiCalc, eu tenho certeza absoluta que eu não conseguiria. Eu tenho certeza absoluta que eu, hoje em dia, prefiro tentar desenvolver um VisiCalc 100% online, distribuído na cloud, com todas as expectativas modernas que os usuários têm, do que eu escrever isso lá em Assembly. A gente tem um saudosismo, assim, que talvez não esteja tão correto, né? Fala sério, o que você acha que é mais fácil de desenvolver? O Microsoft Word, que vai num CD, uma vez que o usuário baixa o negócio tem que estar funcionando, porque, cara, aquilo lá para fazer update é muito difícil. Eu nem sei como é que você fazia update, né? Supondo que você tenha ali na sua loja, na sua fábrica, um Windows 95, você baixa um CD de Microsoft Word,
Se tiver um bug, como que você faz um update naquilo, né? Então, pô, software que vem no CD tem que estar redondinho. Com um ferramental de 1990 e tantos, você conseguiria fazer um Word? Eu não sei se conseguiria. Eu acho que eu prefiro tentar fazer um clone aqui do Facebook, do Reddit, do Twitter, porque eu não sei se eu teria capacidade de fazer um Word. Não é um negócio trivial. A gente tem que pensar também, né, que o software era muito mais simples naquela época, porque era muito mais complicado fazer um software simples. Aí, né, também as pessoas vão falar, pô, mas se você pegar o Facebook foi feito num quarto de universidade, né, num dorm lá, com PHP e cola quente. De fato, o Facebook foi iniciado num dorm de universidade com PHP e cola quente, e conforme o negócio escalou, PHP e cola quente não aguentaram, não tancaram. O back-end do Facebook tá totalmente reescrito. Na verdade, tudo do Facebook tá totalmente reescrito, né? Não deve ter uma única linha de código que o Zuckerberg escreveu. Então, assim, né, eu sinto que o que as pessoas estão argumentando às vezes é que, pô, lá em 2006 o Zuckerberg escreveu o Facebook em PHP, né? Por que a gente não consegue fazer isso hoje? Cara, você consegue fazer exatamente como o Facebook começava, né? Como ele funcionava em 2006, você consegue com o ferramental de hoje fazer o exato mesmo software com mais agilidade, né? Mais rápido, mais fácil. Só que você não está se lembrando que o Facebook de 2006 tinha uma infinidade de vulnerabilidade, que o negócio teve que ser totalmente reescrito, provavelmente mais de uma vez, e que para atingir a escala que eles atingiram hoje em dia, eles precisaram adicionar uma complexidade absurda. Eu sinto que quando as pessoas falam que fazer software está muito complexo, elas estão comparando a dificuldade que é hoje você fazer uma aplicação distribuída globalmente que vai servir 1 milhão de usuários, certo? Você fazer toda aquela coisa meio big tech, assim, meio system design, meio eu quero resolver problemas de escala que não existem, certo? Você está comparando isso com MVPs de 2006. Tipo, se você pegar o YouTube de 2007 e você jogar nesse YouTube de 2007 a quantidade de tráfego que ele recebe hoje, o servidor não ia ficar um segundo no ar. Não ia funcionar. A complexidade surgiu como resposta a uma demanda maior, né, crescente de números de usuários, de plataformas diferentes, de expectativas diferentes, de vulnerabilidades diferentes que vêm através da internet, do fato de que a gente utiliza APIs, enfim, o fato de que o nosso software está distribuído e rodando no mundo inteiro ao invés de estar tudo na sua máquina. O software ficou muito mais complexo. E, assim, a minha opinião, é bem complexo fazer software bem complexo. Se você quiser fazer um software simples, se você quiser subir um site pessoal simples, certo? Nunca teve tão fácil. O problema é que as pessoas não estão fazendo uma comparação justa. É muito simples. Você está olhando para um site assim, né? Falando, pô, antigamente era muito mais fácil de fazer um site, né? Olha só o quão simples que isso aqui era. É um HTML estático, né? Cara, se você quiser fazer isso daqui, ainda tá igualmente fácil. Tá até mais fácil, na verdade, porque agora você não precisa hospedar isso daqui. Você consegue hospedar um site assim de graça em qualquer lugar. Você consegue ter um versionamento ali no GitHub que já automaticamente empurra esse site pra ficar online e você nunca mais se preocupa com isso daqui, é a coisa mais fácil do mundo. A questão é, se você fizer um site assim, tão simples quanto o site que existia lá em 98, sei lá, alguém vai acessar isso daqui? Nesse caso aqui, bastante gente vai acessar porque o que vale é o conteúdo é bom. Mas se você fizer esse site, ninguém vai entrar. Você tá fazendo uma comparação muito injusta. Você tá comparando, tipo, um site estático do ano 2000 com, sei lá, com a Stripe de 2025. A questão é óbvio que é muito mais difícil você fazer a Stripe em 2025 do que um site estático no ano 2000. A questão é que você vive em 2025 e se você quiser fazer isso daqui, se você quiser fazer esse site estático, nunca teve tão fácil de fazer isso. O que tá difícil, tá bem difícil é fazer isso daqui. Isso daqui é bem difícil. Pô, o nosso mercado tá cada vez mais competitivo, né? A nossa área, se eu não me engano, o número é que a nossa área duplica de tamanho a cada 5 anos. Então você tem que pensar também, né, que, cara, em 1960, só quem queria muito, muito, muito ser programador era programador, porque, tipo, sei lá, existia, tipo, 30 programadores no mundo. Hoje a demanda é que existam, não sei, 30 milhões, 300 milhões, sei lá. Se você tem 1 milhão de vezes mais programadores também, é óbvio que vai entrar pessoas que têm menos, digamos assim, afinidade natural para com a área, é óbvio. Isso aqui não deveria ser mistério para ninguém. Então você tem também um fluxo de pessoas, né, para suprir a demanda absurdamente gigantesca que a nossa área tem. Você tem que entraram pessoas na área que nem tinham tanta afinidade assim com programação como, por exemplo, eu. Pô, eu te garanto, em 1990, em 2000, em 2005, eu nunca teria sido programador, nunca teria nem passado pela minha cabeça. Então, assim, eu tô te falando, né, pô, eu não conseguiria fazer o VisiCalc, que não tem problema, porque eu não teria sido programador naquela época mesmo. Eu não teria conseguido fazer o Microsoft Word, não tem problema também. Você quer fazer software simples? Tá bem fácil, tá? Cara, se você pegar, você consegue dar ali npm
e com o NPM você consegue criar um app de React, de Vue, de provavelmente qualquer framework aí, tá? Você pega aí um Ruby on Rails, um Laravel, o negócio sai pronto. Ele te entrega um software simples pronto. Só o que você precisa fazer é abrir ali a Vercel, apertar 2 botãozinhos e tá online para 1 milhão de pessoas acessarem se eles quiserem. Isso nunca foi realidade. Nunca foi. Eu acho. Não sei, talvez a gente pode comparar com o WordPress, mas o WordPress não é programação. Quer dizer, tem programação no WordPress, né? Vai ter o pessoal aí que, enfim, que mexe lá com as demandas que existem de programação no WordPress, mas não é disso que eu tô falando. Que é o que eu penso de verdade? O que eu penso de verdade é isso aqui, ó. Software tá mais complexo, fazer software tá muito mais fácil. A questão é que o usuário moderno tem expectativas de software moderno e complexo, então você precisa fazer softwares complexos para conseguir competir nesse mercado. Mas o fazer em si, tá bem fácil. A gente só adiciona complexidade porque a complexidade nos é demandada. Pô, perdão pela minha voz, preciso esperar minha voz voltar pra voltar a gravar, tá louco.